Bem-vindos ao nosso podcast da mesma mãe e do mesmo pai. Apesar de não parecer. Mas somos. Ou não? Tudo bem. No nosso último podcast, a pergunta que não quer calar é: você acessou o teu poder? Você conseguiu, pelo menos em alguma fração de segundo, acessar o teu poder? Será? Conta pra gente. Se você ainda não viu, vai lá ver. O que é certo é que ele está bem esmiuçadinho. Portanto, tem passo a passo lá de como acessar esse poder. E, na verdade, não é bem acessar o poder, porque o poder já tá aí, né? Mas é só você dar aquela ativada e perceber que ele tá aí e... Ui, né? Está sonora hoje, né? Está sonora. Pronto. Então, vou começar com uma pergunta. Vou começar com uma pergunta aqui, para não perder o costume. Adoro perguntas. Eu faço perguntas pro corpinho e tudo. Adoro perguntas. Sou mulher das perguntas. Você é... Eu quero saber se você é reativa. Você é reativa? Ó, imagina, gente, ser iluminado. Não é reativa. Não é ser iluminado, não. É que tem polaridades. Se tem quem é reativo e responde logo na lata, tem quem? É verdade. Quem é passiva e não responde nada, come quieto, engole e depois morre de dor de garganta porque não falou aquilo que não queria. Eu também não precisava dela. Fui chocante agora, né? Fui extrema agora. Pronto, mas é isso Essa aí. é a pergunta que eu não quero calhar. Responde aí. Responde pra você, responde também aqui pra nós, se você é reativa. Mas para além disso, eu quero trazer hoje aqui outro tema. Então. Não vai me dizer que nós vamos falar sobre futebol. Socorro, Deus, nós não vamos falar sobre futebol. Pois não, dime que nós outros não. Mas eu tenho uma pergunta para isso também. Então, não tô entendendo nada. Não? Você gosta de... Tá difícil pegar. Levantar bandeiras? Eu fiz todo Gente, nossa, meu Deus. Melhor ela parar de gravar podcast e gravar novelas americanas. Me chama. Gente, meu sonho é ser a bruxa amar os negócios, mas ninguém me chama assim, tipo, da Branca de Neve. Agora eu entendi, Cisara. Agora eu entendi onde é que você quer chegar, ok? Nós vamos falar sobre levantar bandeiras, tá? Agora eu tô entendendo. Deixa eu te falar, sabe que eu tô lembrando aqui em bandeiras, eu gosto mesmo é do Antônio Bandeiras. Essa bandeira eu levantava, né? Tá tudo bem, gente. Nós somos assim mesmo. Tá tudo certo. Vai vir conversa séria, eu prometo. Isso vai desenvolver. Tenham fé, tá bom? Tenham fé que vai correr tudo bem. Diz aí, o que tem a ver o ser reativo, levantar bandeira, Antônio Bandeiras e... Não, tá tudo junto e misturado. Então vá. Tá, vamos falar a sério agora. Agora chegou o momento. E é que geralmente a gente começa a fazer assim no fim. Hoje a gente tá começando de trás pra frente. Já começamos mal. Já começou quenta. A vida é sobre isso, gente. Leveza na vida. Então, a verdade aqui vamos começar pela reatividade, né? Que foi daí a minha pergunta se você era reativa. Eu acho que você até pode não ser reativa, mas em determinados momentos da tua vida você até ser reativa. Ou seja, você sempre foi reativa? Não, mas ultimamente eu me sinto reativa. Também pode acontecer. Pode. Né? A reatividade eu posso dizer que a reatividade nada mais é do que um grande mestre, né? Eu acho que ela traz uma lição muito grande. Através da reatividade, que nada mais é do que aquelas respostas que a gente dá sem pensar, que está alinhada ao teu ego e não à tua essência. Então, quando nós somos você tá sem poder, reativos, nós estamos alimentando o nosso ego, porque aquilo que a gente está fazendo é para e pelo nosso ego, né? Então a gente perde novamente a desconexão e com isso a gente é baseado nas tuas respostas e nas tuas atitudes, você consegue acessar a causa, né? Porque quando você faz aquela análise de como é que você respondeu, de como é que você se comportou perante determinada situação, você consegue acessar, opa, mas por que eu tive essa reação?
Por que isso mexeu tanto comigo? Né? A gente acaba por acessar. A reatividade, ela também traz uma lição muito grande do nosso poder de livre-arbítrio. O quanto a gente usa o nosso livre-arbítrio de forma equivocada, né? Um exemplo, imagina que você está passando pela rua e você na tua frente vê um senhor que o cachorro dele, eu digo isso porque é o que a gente mais vê na vida, né? E aí o homenzinho tá lá e de repente você tá vendo que o cachorro dele tá fazendo caquinha e ele não recolhe a caquinha, que tá bem no meio da rua, né? Bem no meio da calçada, onde as pessoas vão por lá, vão passar e tudo mais. E aí você, aqui eu já tenho um exemplo que traz os dois em um. A bandeira, que não é a bandeira do Porto, né? É a bandeira, né? Não é nada pessoal, tá, gente? Não é nada pessoal com o time, com a equipe. Não, tudo bem. E aí você vai querer levantar a bandeira de opa, tá errado, e ele tem que ser chamado a atenção, porque se eu não fizer isso, ele também não vai saber. Ele não sabe, ele tá fazendo aquilo errado, ele sabe que está errado, mas se ninguém falar nunca, ele vai continuar fazendo errado, né? Não, eu vou lá mostrar que é certo, e o que é certo, e que ele não pode fazer isso, né? Bandeira pra cima. A minha bandeira voou, não posso subir outra vez. Deixa eu dar ela mais perto de mim. E então, com isso, você muitas vezes também, né, como aquilo mexeu e se for muito contra os teus valores, né, o que você vai fazer? Você vai ter uma reação reativa. Então, você olhou para aquilo, você nem pensa em nada. Você chega logo, olha, desculpa. E às vezes, dependendo, você até é educadinha, mas dependendo do nível que a gente tá, você chega e olha. Então você não tá vendo, o cachorro fez aqui, caca, e você não vai recolher. E depende da pessoa que também tá do outro lado, porque numa dessas até muitas vezes vem conflitos e muitas discussões decorrente a isso. Que a pessoa, mas e o que você tem a ver com isso? Não tem nada a ver, mete-te, mas é na tua vida, né? Que a gente vê ainda muitas respostas por aí. E aí você vai sair de lá revoltada, você vai chegar pra mim contando a história de que você acredita, quer dizer, ele é que tá errado e ainda me respondeu como se fosse o maior aqui da zona, né? Então, é sobre isso. Como nós somos reativos, né? Muitas vezes sim, e às vezes a gente é reativo com a desculpa de que, mas isto é o certo, eu tô fazendo por um mundo melhor. Isso. É aí que tá o ponto, né? Isso é sobre os meus valores acima de tudo, então isso está errado. Se eu faço a minha parte, aquela pessoa também tem que fazer a parte dela, né? Então, entra um bocadinho do levantar bandeiras e também a reatividade. Então, vou emendar aí na sua reatividade, vou explicar sobre o contrário, né? Da reatividade. Da passividade. Passividade? Isso. Podemos chamar passividade? Nós vamos até usar uns termos que são os termos mesmo corretos, vamos dizer assim, que é pra gente falar sobre a janela de tolerância. Não sei se vocês já conhecem, se já ouviram falar, mas é um termo bem interessante. Eu vou trazer muito resumidinho, não vou ficar contando história nem nada, porque não é o propósito, né? É só pra gente trazer aqui o exemplo e vocês entenderem. Como a própria palavra já diz, janela de tolerância. Então, é tudo que tá dentro da minha janela, dentro do meu espaço, onde eu tolero, não é? O que dá ali e eu fico bem com aquela cena. Tudo que sai da nossa janela e tudo que vai da janela para cima e da janela para baixo, igual as consciências, lembra que a gente estava falando do exemplo lá do poder? Que se eu não sei acessar, sempre é descer ladeira. Se eu sei acessar, abro ladeira não, né? Não tem ladeira, suba a ladeira. Suba a ladeira, ou seja, sempre para cima, para o positivo. Aqui é igual, tenho a janela, posso ir da janela para baixo e posso ir da janela para cima. É como se fosse um Wi-Fi emocional. Então, ali nós estamos sempre captando tudo que acontece, porque, vamos dizer, todos os dias na nossa vida a gente vai ter algum momentinho aí de conflito. Conflitinho, conflito ou conflitão, nós vamos ter que lidar com ele. Agora, como é que você lida com esses conflitos? Nós vamos ter uma tendência. Aí vamos até estudar qual é a sua tendência e qual é a minha tendência, tá bom? Então, tudo que tá na janela, tudo que eu tolero. Quando eu for para cima, chama-se hiperativação. É igual hipertensão, né? Tudo que é demasiado. Então, no hiperativação significa que eu estou muito ativada. Então, tá me acontecendo o quê? Episódios de raiva. Isso aí tem graus, tá? Certo. Essa camada aqui, como tudo, vai lá para aquele extremo também, onde da agressividade vai virar violência, né? Pode chegar a uma violência.
como nesse próprio exemplo aí que você deu. Então, vamos só colocar que são camadinhas, mas tudo que vai nessa hiperativação é tudo que vai me trazer raiva e vai trazer isso tudo para o corpo. Pensamento super acelerado, o sangue vem logo para as extremidades, então você já fica, né, ali com energia aqui na mão, as bochechas vão ficar vermelhas, coração acelerado, tudo que é de hiperativação. Então vão percebendo se quando acontece um conflito que te tira aí da sua janela, ou seja, que você não tolera aquilo, como é que você se sente, corporal mesmo. Como é que você sente? Você tem esses sintomas que eu tô falando? Ou se você está na hipo. E aí, como o contrário do hiper, hipo. Enquanto lá em cima eu tinha pensamento acelerado, o que vai acontecer aqui? Desliga, né? Fica aquele pensamento totalmente disperso. Eu fico totalmente desconectado enquanto tá lá, tá na agitação, não é? Porque eu tô na raiva, que eu tô totalmente, quero dormir, tô cansada, cansaço extremo, sendo que não tem nenhuma causa mesmo aparente. Mas tô com cansaço extremo, tô com esses pensamentos dispersos, da fraqueza, enquanto no hiper da energia, e vem esse sangue aqui, no outro a gente é caos mesmo, total, tira totalmente a energia, então a gente se sente fraca, se sente sem energia. A mente desliga por completo, vamos dizer apatia, né? Certo. Vai para apatia. Então eu posso ir para essa janela ou para outra. Nós vamos, por natureza, ter uma tendência, mas ao longo do nosso dia a gente pode passear por elas. Uma hora num conflito aí do senhor que não limpou a caca do cachorro, eu posso ir para hiper. Daqui a pouco o meu patrão fala de algo que eu devia ter entregue, eu não entreguei no prazo, e ele diz que a culpa foi minha, eu vou pro hipo, porque aí eu me culpo e não quero falar, me calo, como eu disse, né? E vou pro hipo. Então, vários eventos vão acontecer durante o dia onde eu vou passear de um lado para o outro. O que a gente tem que entender? Lá em cima, o sistema nervoso entende que está em perigo. Certo. E se o sistema nervoso entende que está em perigo, ele quer luta ou fuga. Nesse caso, ele quer luta. Então, você vai dar luta. No outro, o sistema nervoso entende que aquilo que está acontecendo é demais para ele. Então, ele não aguenta e ele prefere levantar a bandeira. Agora é o contrário. Não é do pedir arrego, ou seja, não dá para mim. Então, ele desliga e desiste. Entendeu? Ele quer baixar a bandeira. Ali. Exatamente. Você acha que dentro da janela você é mais hiper ou mais hipo? Eu sou hiper. Com certeza. E eu sou hipo. Porque é muito curioso, né? Sim. É super interessante. Ou seja, nas situações do seu dia a dia, você vai muito mais para lá, não é? Você se vê. Claro que você também se vê algumas vezes no hipo. Sim, poucas, mas sim, também né? vejo. É como eu. Eu também, poucas, tá vendo? No hiper. É uma tendência mesmo. Né? Isso mesmo. E é só vocês fazerem o exercício, vocês vão chegar lá. Temos sim, você vai ver que tem momentos que você vai para outro lado, mas você tem uma tendência de ir para lá, né? Agora, pronto, que nem a gente tá falando aqui da janela. Mas então o objetivo é o quê? Eu ficar só na janela? Não, nem dá. Não, pode ir pra porta. Não dá pra ficar sempre na janela. Por quê? Sai da janela, seria impossível. Né? Seria impossível ficar sempre na janela, porque isso é a vida, né? É sobreviver. E viver, e hoje ainda estávamos falando sobre isso, né? Viver é sobre ter essas demandas mesmo, é estar aqui no universo, outra coisa que a gente disse, né? No episódio passado. Por isso tanta riqueza, né? Que a gente tem trazido aqui. Basta vocês irem costurando os assuntos para vocês verem que tá tudo costuradinho. Então não tem jeito, a gente não vai ficar só na janela. Qual é o objetivo principal? Quando você sair da janela e surfar essa onda para cima ou mergulhar nessa onda para baixo, que você não fique lá muito tempo. Você surfa a onda igual um surfista. Imagina, ele pega a pranchinha dele, ele viu que deu onda, ele vai, talvez ele tome um caldo, ele toma um caldo, mas se ele tomar o caldo, o que ele vai fazer? Vai pegar a prancha dele de novo. Exatamente. E vai pegar de novo. E se ele levar um puta de um caldo, o que vai acontecer? Jets que estão lá para isso, vão rebocá-lo até colocar ele de novo para a onda de novo e ele tá lá pronto. Então, você toma a onda e acabou, agora você não fica lá. Você ficar lá durante muito tempo, lembra? Você trouxe isso, né? Também no episódio passado, sobre os extremos. Temos que sair dos extremos, então a gente tem que observar. Sim. A auto-observador de si mesmo, todos os dias ficar olhando, espera aí.
Fechou a conta no fim do dia, aquele episódio do senhor da caca, eu fui pra cima, aí o meu patrão eu fui pra cima, fui buscar a menina na escola, e fui pra cima, depois o marido, e fui pra cima, e conversei com uma amiga, e fui pra cima, ó, pronto. Sim, já fui pra cima demais, aí tem que tomar cuidado, porque daqui a pouco, o que vai acontecer com o sistema nervoso? Que é assim que o nosso cérebro funciona, pela repetição, você começa a repetir, ele vai começar o menor sinalzinho de incenso, você ligou o incenso, ele acha que é um incêndio. Exatamente. E aí ele vai dar essa reatividade. Eu tô falando no pra cima, porque é muito comum, mas o pra baixo também é igual. As pessoas depressivas, por isso que quem é pra cima vai pra ansiedade, quem vai pra hipo vai pra depressão. Então a mesma coisa, nós desligamos. Se a gente começa a ter muitos desses episódios, você vai cada vez mais tendo essa tendência de não quero levantar, ou não quero fazer isso, ou não quero fazer aquilo. A gente vai perdendo a força porque perde mesmo, tá? Vamos deixar claro uma coisa, que não é frescura. Então, se você conhecer alguém, até mesmo a si próprio, mas conhecer seu filho que está passando por esse problema, porque isso acontece muito com as crianças, com seus amigos, seja com quem for que você está vendo que está acontecendo isso, muitas vezes não é proposital. Sim. Isso daí é inconsciente mesmo, é o cérebro que tá, olha, essa é a função do cérebro. Aliás, olha, vocês podem não levar nada desses podcasts nossos, tá? Nenhum episódio, olha, não reter nenhuma informação, mas se vocês puderem reter essa, basta, que é, todo momento o seu cérebro tá rastreando, igual o scanner do supermercado, aquele vermelhinho lá que faz o preço, igualzinho, toda hora o teu cérebro tá, estou em perigo? Não estou em perigo? Estou em perigo? Estou no perigo. Você acordou de manhã, acordou atrasado, o cérebro na hora. Ih, vou morrer. Você foi ver um e-mail, viu uma coisa... O cérebro, ih, vou morrer. Você chegou atrasada na escola para levar os seus filhos. Vou morrer. Toda hora o cérebro está rastreando. Vou morrer ou não vou morrer? Essa é a informação. É o instinto. Então, nós estamos em 2025, numa era digital maravilhosa, falando de inteligência artificial, mas o nosso cérebro ainda é primitivo. Ainda é o leão na selva com a zebra. É isso. Pegando. E tem hora que você vai ser leão, tem hora que você vai ser zebra. Então a gente tem que estar prestando atenção nisso para poder observar, porque é isso que eu tô falando, que é pra não falar que é todo o cortisol que tá rolando. É isso, por isso que eu tô dizendo que dá no corpo, isso. Exatamente. Vai mesmo pro corpo. Aliás, acho que você já teve crise de ansiedade e pode dizer como, assim, com toda a propriedade sobre isso, não é? Sente no teu corpo. Você sabe, por mais que você souber, e olha que você também já trabalhava com terapia e tudo, quer dizer, sabia que você não ia morrer, mas na hora o teu cérebro tá pensando... Na hora você esquece. Pelo contrário, na hora você até tem a certeza, porque os sintomas, eles são, ainda para mais de uma crise de ansiedade, os sintomas são precisamente muito próximos, idênticos, para assim dizer, né, a um AVC, né, é muito próximo mesmo. Aí você fica na dúvida, não tem jeito, você fala, não, mas e se, né? E se, não, e acho que até chega, dependendo da crise, até te bloqueia mesmo o cérebro, você nem põe em causa, você só acredita naquilo, você consegue só ver aquilo. É muita verdade. Sim, você vai morrer, acabou o ponto final. É aquilo que a gente estava falando do outro episódio, é sobre sensações. Sobre sensações. E as sensações muito ruins de se sentir. Isso. Né? Então, se a gente conseguir evitá-las ao máximo, é melhor. Fora a crise de ansiedade é terrível, né? Cada um sente de uma maneira. O que você sentia? Não se julga a crise de ansiedade das pessoas, né? Tem muita gente que diz que é frescura. Como a depressão também, muita gente também entende como frescura, e não é, né? A crise de ansiedade é algo que realmente te impossibilita completamente. Você fica completamente impossibilitada, porque você só vê aquilo, te cega literalmente, né? Você sentia na altura, você lembra? Eu sentia o meu lado esquerdo dormente, né? O que vai sempre muito para aquela AVC, sensação de que você vai ter um AVC a qualquer momento. Os meus batimentos cardíacos muito acelerados. E depois a minha cabeça ela vagava muito, então eu tinha a sensação de que eu tava ficando maluca mesmo. Okay. Meus pensamentos, eles iam, por isso eu entendo aquelas pessoas, que nem agora tá o caso do Whindersson Nunes, né, que se internou. Eu imagino como é que não é o conflito interno dos pensamentos dessa pessoa, porque é mesmo isso que acontece, é inexplicável, sabe? Os pensamentos, eles ficam tão confusos, tão baralhados, tão perdidos, que você... Que é isso que eu tô... Depois, quando você vai analisar friamente, você nem consegue perceber que pensamentos eram aqueles.
Porque eles ficam assim, confusos, vagando. Sim. Aí tem uma hora que parece que você deixa de pensar e aquilo fica assim, sabe? Assim, parece que a linha do tempo para, né? Literalmente, e fica só aquelas sensações. E aí você não sabe, lá está, você não sabe se você corre, se você deita, se você levanta, porque você não tá bem de jeito nenhum. E aquilo, como a gente costuma dizer, não é aonde você colocar a tua atenção, cresce. Não tem jeito. Né? Então, você só consegue ver aquilo, porque aquilo tá tão forte em você que você só sente aquilo. Aí aquilo vai crescendo, aumentando, né? Então, tava dormente, vai estar mais dormente ainda. Aí você começa a sentir isso, dormente assim no rosto, e aí você começa a fazer assim umas coisas que é pra ver se você não tá ficando torta, aí você vai olhar pro espelho, você tá perfeita, aí você começa a dar a sensação que a tua língua vai enrolar, aí, com isso, você começa a fazer filmes, né? É, sem dúvida, sem dúvida. E aí, se a minha língua enrolar, eu tô sozinha, dá pra mais, sei lá, enrolar, eu vou me afogar com a língua e eu vou morrer. Olha que coisa ridícula. Mas é um exemplo de pensamentos assim que aparecem, então é mesmo pra você ver como é o poder, né, mal utilizado, do nosso cérebro. É incrível, incrível. Agora você falou muito bem. É um poder que é bem utilizado pelo nosso cérebro e a gente só tem que perceber isso. Ou seja, não lutar contra, né, no sentido de, por que isso está me acontecendo? Eu só quero arrancar isso, porque claro, naquela hora que você está nessa sensação, você só quer sair disso porque realmente é desesperador. Mas você entender isso com o tempo de que, uau, se o meu cérebro é capaz de fazer isso, então ele também é capaz de fazer o contrário e trazer coisas positivas em cima disso, e tem que começar a trabalhar em cima para poder não deixar chegar aí, né, o problema é que chega na ansiedade, chega na depressão, porque foi aquilo que eu falei, são grauzinhos. Sim, a gente não pode deixar chegar aí. Isso é como as doenças, né? Quando a pessoa vem para mim com uma doença ginecológica, é o primeiro ponto que eu coloco, falar, quer dizer, se já tá na doença, é porque já somatizou tudo. Mas o teu corpo já te avisou isso, imensas vezes. Imensas vezes. Só que você não prestou atenção, você não considerou, ainda para mais porque a gente normaliza aquilo que não é normalizado, né? Principalmente dores, incômodos, são facilmente normalizados no dia de hoje. Então ele já te avisou das mais diversas formas. Mas como você não estava presente no teu corpo, você olhou aquela dor de cabeça, mas é uma dor de cabeça suave, sutil. Você vai o quê? No médico por causa de uma dor de cabeça sutil? Claro que não, né? Então você, uma dorzinha de cabeça, já foi, tá. Aí daí outro dia, é uma dorzinha aqui, já foi. Vou tomar aqui um remedinho, já foi, né? Então a gente vai normalizando, tá tudo bem. Ou então, eu tive uma noite mal dormida, aí você justifica com aquela dor de cabeça. Exatamente. Né? Então ele vai te avisando das mais diversas formas. Só que como você não tá presente, você também, obviamente, não percebe. Aí quando vê, a única forma, por isso que tem gente que diz que a doença é um castigo. A doença não é um castigo, a doença é a melhor coisa na vida que você pode ter. Sem dúvida. Né? Porque senão você morria. Lá está. Você ia morrer. No primeiro impacto forte, traumático, né? Você ia morrer. Desligado. Então, a vantagem da doença, não estou dizendo que há benefícios em ter doença, o que é óbvio, né? Estou dizendo que quando chega num ponto da doença, é a única forma que o teu corpo teve para te mostrar que, vamos você observar. Vai ter que olhar isso. É isso, vamos observar. Porque se não for isso, você não vai ver, porque ele já te mostrou da forma A, B, C, D, F, G, e você nunca viu. Então, peraí, né? Aí agora, como ela tá doente, ela vai ser obrigada a olhar para isso, porque não tem outra opção. Aí você acaba por olhar mesmo. E sabe que a solução para isso tudo é muito, muito, muito simples. Só que acontece que quando você já está nesse grau, o simples agora ainda não vai dar esse efeito. Imagina, você ainda não está sentindo nada disso que a gente está falando. Para você tá de boa, de vez em quando você vai para a janela para cima, de vez em quando você vai para a janela para baixo, mas está tudo bem. Ótimo. Se você começa agora com a dosagem do que é o melhor para fazer essa regulagem de janela, todos os dias, com situações simples, tá perfeito, porque aí ela é eficiente. Você faz e aquilo acaba. Você faz e aquilo acaba. Agora, quando você não faz isso e você já tá num grau para cima e para baixo, nós vamos te indicar esses mesmos recursos, porque os recursos são únicos o modo de dizer, é por aí o caminho, é isso que eu quero dizer. E aí você vai usar de diferentes recursos e você vai falar, não tá funcionando para mim. E não é que não tá funcionando, só que já tá instalado num grau tão grande, como é que você vai fazer? Você não pode tirar uma água do fogo que tá borbulhando agora e esperar que ela entre no congelador e que ela fique congelada. Exato.
em apenas 5 minutos, que ela não vai congelar, ela tá fervendo ao contrário, até ainda vai derreter um bocado de coisas que tá no congelador. Né? Então a gente vai ter que depois ter paciência para isso, e nós somos seres assim que queremos tudo muito para ontem, né? E aí a gente depois não tem paciência para isso. Então é muito, nossa, janela de tolerância é algo muito bom, porque vai te ajudar imenso entender. Isso é uma ferramenta, não é só um conhecimento, isso é uma ferramenta. Se você entende a janela de tolerância, que esse exemplo que você começou o podcast é perfeito, que é ok, eu já sei, primeiro que a gente já tem que ter essa consciência, né? Eu já sei que eu sou uma pessoa reativa, foi a primeira pergunta que você me fez. Você é reativa? Né? E eu disse não, ou seja, eu já sei que eu sou a do hipo. Isso. Então eu já reconheço isso. Então eu já sei que quando acontecer qualquer atividade, eu vou ter uma tendência de escapismo. Né? Se eu vejo um acidente, se eu vejo alguma coisa, e não é porque eu não quero ajudar, mas o meu pane é tanto que ele desliga, eu só quero sair dali, né? Enquanto que o outro, se calhar, é o contrário, né? Do hiper, quer ir lá, quer ajudar, quer fazer e tal. Então, os dois são maus se forem mal usados nos seus extremos. Se nós sabemos surfar a onda, é isso que eu quero dizer de surfar a onda, que é eu tirar partido disso da melhor forma, né? Então, eu posso ir lá para esse senhor e falar, olha, tem aqui um saquinho, o senhor pode recolher, por favor, porque não convém. Esqueceu o saquinho em casa, eu tenho aqui um pra si, olha, tá aqui. Não é? Ainda outro dia tava passeando com uma amiga e ela esqueceu o saquinho. Sim, e ficamos lá pensando, né? Eu falei, puxa vida, e ficou mesmo ali no meio da calçada. Fomos lá, buscamos o que a gente tinha que buscar. Na volta lá vimos aquilo de novo. Eu olhei para um lado, olhei para o outro e no lixo da reciclagem tinha uns plásticos enfiados e tinha um plástico. E eu na hora rasguei o plástico e pimbolha, tá vendo? Então às vezes as soluções estão ao nosso lado e a gente nem tá vendo, Exatamente. Não é? Então a diferença é que quando você sabe da sua janela, você olha e fala, opa, tô entrando na janela. Já estou a perceber o que está acontecendo na janela. E aí, então o primeiro passo é esse, é reconhecer o que é a janela, como é que eu saio da janela, que tendência eu tenho, se eu vou para cima, se eu vou para baixo, e o que eu faço na janela, né? Como é que eu dou conta disso aqui agora, de forma que eu não vou estar lá nos extremos e vou utilizar isso a meu favor, né? Eu posso utilizar isso a meu favor. Por exemplo, logo de manhã eu já percebo como é que eu tô na janela. Imagina que eu acordo num dia não. Às vezes a gente tem os dias não é? Que não tá afim. A minha tendência é logo essa, fica na cama. Deita. E mesmo que eu tenha afazeres, por exemplo, pôr a menina pra escola, eu vou fazer, sem dúvida nenhuma, porque né, eu não tô na hipoativação lá embaixão. Sim. É só uma tendência do dia a dia, isso que eu quero dizer. Então eu vou fazer, vou pôr a menina pra escola, não sei o que, não sei o que lá. Mas assim que eu estiver sozinha, vou voltar pra cama. E é um voltar pra cama, da hipo, eu tô dizendo, é um voltar pra cama mesmo de sem forças. Então você tem um monte de coisa pra fazer, imagina o seu projeto, que você quer pôr pro papel, gravar um podcast, atender, você vai inventar desculpa, você vai cancelar os seus compromissos, porque como você perde a força e você não tem energia nenhuma, você não quer lidar com aquilo. É isso. Né? Então você desliga total. Como eu sei disso, logo que eu percebo, vamos supor, se eu coloquei todo mundo lá pra fora de casa, já dei conta das coisas, a minha tendência era ir pra cama e eu não vou pro chuveiro. Então uso um recurso que pra mim vai me ativar. Eu vou ter que fazer o contrário. Quem é hiper vai ter que utilizar de alguma coisa que baixa sua energia, o modo de dizer, não é? E quem é hipo vai ter que fazer algo que suba a energia. Sim. Então é o caso, eu vou tomar um banho, mas eu vou tomar um banho quentinho, delicioso. Aí que você vai querer voltar pra cama mesmo. Porque eu vou querer voltar pra cama, gente. Vou querer voltar pra cama. Então, assim, tá inverno, é muito difícil tomar banho gelado, mas eu tomo banho gelado. Entro no chuveiro com banho gelado? Claro que não, sou besta, eu adoro banho fervendo. Então, eu entro com banho quente. Lavo, faço tudo no banho quente. Mas depois, no final, vou começando a esfriar, começo pelas pernas, até para ativar as pernas. No meu caso, eu sou muito consciente do meu corpo, já conheço muito bem ele, sei que a fraqueza dá nas pernas. Então é pra lá que eu começo primeiro logo ativando com o banho gelado e saio mesmo no gelo do gelo. A parte deliciosa do banho gelado é que quando você sai, o teu corpo vem quente. É gostoso. Né? Então é uma delícia. A sensação do pós é muito melhor que ali na hora. Não põe uma roupa super confortável. Sim. De novo, tá vendo? A gente tem que ir utilizando dos recursos todos interligadinhos, porque senão eu sei que eu vou ter a tendência para daqui a pouco, a minha mente vai dizer que é melhor não e é melhor voltar. Então eu tenho que ir contra ela,
utilizando desses recursos. Então, põe uma roupa que sim, é quente, mas não é aquela super confortável. Principalmente se eu vou ficar em casa, não posso pôr um pijama, por exemplo, de jeito nenhum. Então, eu tenho que pôr alguma coisa, tomo um café, algo que eu goste, um cappuccino, um chá, não importa, aquilo que eu gosto, pronto, quentinho, mas pego a minha cadela aí, rua para dar um passeio. Por quê? Porque mais uma coisa, então você já ativou o seu corpo, né? No meu caso, da banho de água gelada, saio, vou pra rua, mesmo que esteja chovendo, sol, se tiver sol, maravilha, porque eu adoro sol, então aí já energiza, já é excelente. Se tá chovendo, a mesma coisa, vamos sair ali pra passear e tal, observar coisas sem pensar muito. Sim. E pronto, quando eu vejo já ativou. Porque como eu não estou naquele grau lá embaixo, não é preciso muito. É isso, sobe logo. E agora é o exemplo que eu queria dizer. Como é uma atividade simples, você vai falar assim, nossa, só um banho gelado? Um banho gelado resolveu todos os seus problemas? Resolveu, porque eu não tô naquele grau. Sim. Todos os dias que eu entro nesse hipo, eu vou pra lá. Então, um dia eu banho, um dia é sair com a cadela, outro dia eu pintar, outro dia eu desenhar, outro dia eu dançar, outro dia eu sair com a Vitória, outro dia eu brincar com a Vitória, outro dia é um beijo no marido, não importa, o recurso que você quiser utilizar, só que eu utilizo. Então, claro, é uma coisa simples, fácil, mas eu não menosprezo. Isso mesmo, porque é eficaz. E quem tá no hiper, a mesma coisa. Vai tomar banho gelado? Não, vai tomar banho quentinho. Sim. Não é? Vai tomar algo frio, vai tomar uma ventania ali na cabeça? Não, né? Vai ficar muito mais ali. Se você estiver no porto, você vai tomar uma ventania na cabeça até não querer mais. É isso. Será que deu pra entender? Com certeza. É bom, não é? Quando a gente sabe assim, isso também mudou minha vida, viu? Não, e é rápido, simples, e assim, porque o ser humano, por si só, ele tem preguiça, né? Porque o autoconhecimento, todo mundo sabe que dá trabalho, né? Então, tem ferramentas que é complexa mesmo, que a gente tem que estar ali e tudo. Tem que Mas quando pega esses, esses simples... É simples, né? Essa simples dica e você consegue, é maravilhoso, gente. Não tem desculpa. Não tem. Não. E sabe o melhor? A janela vai ampliando, porque é músculo. Vai ficando aqueles janelão com sacada, não é assim de isso mesmo. vidro que ela abre. E esse é o nosso maior trabalho, por isso que é um bocadinho penoso no início na terapia. Porque quando a pessoa chega, tá com a janela assim. Então, o nosso trabalho é ir fazer... Não, mas janela é um aquela vitrozinho. frestinha, né? Pronto, você tem que ir olhando ali. Então, devagarinho na sessão, e por isso que tem que ter paciência, tem que ir aumentando. Até ficar aquelas portas daquelas casas dos milionários. Isso. Sabe, que entra assim, nem sei o que entra por aquela porta, Ave Maria, que é tão grande, tão grande, tão grande. É isso aí, né, que tem que se transformar. De janela para a porta de bilionário. É mesmo. Essa é a parte boa, porque aí depois você começa a trabalhar em cima dela e cada vez vai ampliando mais. Outra coisa que me resulta muito é falar comigo como se fosse um amigo. Sim. Isso nos acontece muito na terapia, porque como é sempre sobre nós mesmos, vira e mexe, você tá com um cliente que é você ontem. Sim. Né? O cliente tá te falando coisas, você olha e fala assim, nossa, sou eu pensava assim, eu fazia isso que ele faz, então é muito bom, porque naquela hora, embora você já tenha passado daquela fase, é muito bom, porque quando você fala com ele, você tá falando com você mesmo, né? Então é muito bom. Mas, se você não é terapeuta e tal, não importa, eu tenho certeza absoluta que quando você está falando com alguém, você está dando um conselho maravilhoso, não é? Então, é falar com você da mesma forma que você falaria com um amigo. E nós somos muito cruéis conosco, né? Principalmente. Dá outro podcast, esse aí, então. Ela ainda não tinha tido esta reação hoje, como vocês perceberam, ela estava... aqui completamente lançada na fala dela, e ela ainda, né, porque ela só tem essas lucidez quando sou eu falando. E como eu falei foi pouco, diferente hoje. Aí ela agora não teve, mas teve agora, já no fim, pronto. O que você quer então pro próximo podcast? Não precisa ser pro próximo, é só sobre isso, que nós somos muito cruéis conosco mesmo. Somos cruéis. Não sabe, e às vezes agora tem uns que é cruéis com os outros também. Saí falando que era isso, sobre nós falarmos conosco como se estivesse falando com um amigo, mas depois fiquei pensando, gente, não vai rolar, né? Não vai rolar, porque a gente não fala com a gente como se fosse com um amigo. Não, até porque você faz antes para os outros do que para si mesmo, isso, né? A maior parte das pessoas, a falta de amor próprio por isso, processo é muito de autoconhecimento, grande. Né?
É fundamental. Conhecer-se, saber ali. Então você vai fazer pro outro sim, e quando for pra você, não, deixa pra lá. Portanto, nem sempre funciona falar. Funciona falar para o amigo, mas não funciona falar com você como fosse falar com o amigo. Muito bem, é isso então. É uma maravilha. Aí, a conclusão disso tudo... Não vamos levantar a bandeira? Cadê a minha bandeira, gente? A bandeira foi embora, porque eu já levantei a bandeira hoje no início, já não levanto mais bandeira. Não precisamos ser reativos. Só se for o Antônio Bandeiras. Embora a gente até falou mais de reatividade do que sobre o levantar a bandeira, mas acho que deu para entender, né? Porque, que liga mesmo, né? Que tá muito aí. É isso mesmo. Muito ligadinho aí. A gente fala sobre reatividade, mas quando fala reatividade também falamos sobre a passividade aí. No fim das contas, é sobre nós não sermos refém das nossas emoções. Porque quando você acaba sendo esse daí reativo, não é? O passivo, você fica refém da emoção, porque é ela que está no comando. Sim. E você não está comandando nada. Embora, na tua mente, vamos pegar o exemplo do senhorzinho, na tua mente você acha que você está fazendo certo. É isso. Porque você está dando uma lição de moral nele, ele que fez errado, a tua mente vai, falar ali de uma maneira, porque como a gente não está consciente disso, então você tem os atos sem ciência nenhuma, né? E aí você acha que você está fazendo certo, sem dúvida nenhuma. Ou mesmo um calar-se frente a algo que seja errado também, pronto, não importa. Mas com isso, nós estamos bem refém, né, das emoções. Elas comandam o parquinho aqui total, né? Comanda tua vida completamente, não vale a pena. A gente já sabe que infelizmente é o ansiedade que você estava falando, né? Vai para lá, né? Vai para esse espaço de... Você não consegue controlar, por mais que você saiba que você não vai morrer. E isso tem a ver com as emoções, e é o famoso inteligência emocional, junto do autoconhecimento, né? Portanto, eu não cantei hoje. Eu não cantei hoje, gente. Como assim eu vou acabar esse é o primeiro podcast que uma pessoa chega ao fim sem ter cantado uma única música? Posso falar? Ela já cantou antes do podcast, eu tive que aturá-la. É verdade, eu cantei. Mas ela não me deu hoje, aqui, aquela brecha para que eu pudesse cantar. É muito mal, eu não posso. Minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Olha que isso é uma regulação. Vai melhorar. Essa música é uma regulação emocional. Vai melhorar. Perfeito. Já põe aí a música do canta alto, canta forte e já é uma música de regulação emocional. A vida já melhorou. Espetacular, viu? Afinal, cantei. Muito bem! Você também cantou, você não pode dinâmica. E é isso, não é mesmo? Ok, tá na hora de acabar, como podem ver. Chegou ao fim mais um podcast da Mesma Mãe do Mesmo Pai. Já sabem, você... Exercita pra ir à sua janela. Transforme a tua janela na porta do milionário. Dica do dia para você desse podcast. E já sabe, siga-nos nas redes sociais, no Spotify, deixa o teu likezão, compartilha com os seres que levantam bandeiras. E se você é do Benfica, manda para ele também o vídeo. Socorro, né? Se você é do Porto, manda também, né? Não importa. Se você não é de time nenhum. Manda também, que aqui não é sobre isso. A gente é muito amiga. Eu sou daquela pessoa que eu torço pra quem ganha. Claro. Torço pra quem ganha. Pronto, ganhou o Porto, sou do Porto. Ganhou o Benfica, sou do Benfica. Daqui a pouco meu filho tá entrando por essa porta aqui, ó. E dizendo que não é bem assim as coisas. Mas eu sou dessa. Se eu torço pra quem ganhar, tá tudo bem. Ou seja, eu tô feliz sempre. Não tenho conflito, tudo bem. Ó, ganhou. Tô lá e eu tô. Ou seja, a vida é uma festa. Eu tô sempre a comemorar, porque tá sempre a ganhar eles. Sem dúvida. Faz o exercício aí, tá? Hoje, eu não vou levantar bandeira. Isso. Só faz o exercício. Por hoje. Só por hoje. Olha, boa, a lei do reiki. Gostei. Só por hoje, não levanto bandeira. E o segundo, só por hoje não fica na janela. Pra poder ver pra não onde é pra vai. ficar na janela fofocando que nem o povo aqui da minha rua. Porque as senhorinhas adoram ficar na janela pra cuscar a vida alheia. Não é sobre isso. Não fique na janela pra cuscar a vida alheia. Fique na tua janela de tolerância. Existia aquele negócio, tolerância zero. Quem dizia da tolerância zero? Lá, mas deixa lá. Pronto, beijinho.
Beijinhos! Até o nosso próximo encontro. Não perca o nosso próximo podcast, que será, como todos, sensacional. Não esqueça de compartilhar com quem você ama e com quem você não ama também. É nóis. Nossa, ficou meio torto. Vamos de novo. Melhorar. Melhorar.